Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre Judas Iscariote, o apóstolo que traiu Jesus. A grande pergunta é, todos fazem, né? Judas realmente foi salvo e depois perdeu a salvação? Ou ele nunca teve a fé genuína? Vamos analisar com um exemplar da Bíblia e descobrir a lição que a sua vida deixou para cada um de nós. Então Judas foi escolhido diretamente por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Ele presenciou milagres, ensinamentos e participou do ministério de Cristo. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus disse: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Perceba que Jesus inclui ali Judas no meio. Isso mostra que ele tinha plano de honra e salvação para ele, ou para ele. Então Judas teve uma posição de confiança. Ele viveu uma experiência de salvação genuína. Só que infelizmente Judas escolheu trair. Mesmo tendo recebido uma honra, um ensino diretamente de Jesus, Judas escolheu trair ele. E ele fez isso por 30 moedas de prata, conforme Mateus capítulo 26 e o versículo 14 até o 16. Dizendo assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais do sacerdote e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E ele disse: Pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então Jesus se referiu a ele como um amigo, em Mateus capítulo 26, versículo 50. Mesmo depois dessa ocasião, Jesus aproximou-se de Judas e disse: Amigo, a isso vieste? Então chegaram e lançaram mão de Jesus e o prenderam. Se nós abrir a Bíblia em João capítulo 17, o versículo 12, Jesus disse: Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas tinha a chance de permanecer fiel, mas escolheu o caminho do pecado e da separação de Cristo. Ou seja, foi uma escolha de Judas. A queda de Judas foi o seguinte: Judas se afastou totalmente de Jesus. Ele se desesperou e tirou a própria vida, como lemos lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. Então Judas, que havia traído, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e trouxe as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disse: Que nos importa? É contigo. E atirando as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar-se. Então a Bíblia também alerta sobre a possibilidade de perder a salvação. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, diz assim: Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo futuro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus e o expõem em ignomia. Olha só, isso mostra que alguém pode experimentar a salvação e por escolha própria pode perdê-la. Então Judas nos dá uma lição para nós, o seguinte: que a proximidade com Jesus e o conhecimento da palavra não garante perseverança sem fidelidade. A salvação é real e poderosa, mas requer um coração comprometido, obediência e vigilância constante. Irmãos, devemos viver a fé ativamente, não para trilhar o caminho da perdição voluntária. O que eu deixo para nós nessa oportunidade é que Judas Iscariote teve um lugar entre os apóstolos, um trono prometido por Jesus, Mateus 19, versículo 28. Mas ele escolheu a traição e perdeu a salvação.
Sua história, a história de Judas, nos lembra que a fé precisa ser viva e constante, que possamos permanecer firme em Cristo até o fim. Quero pedir para vocês, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente aí embaixo: Judas perdeu a salvação ou ele já estava perdido desde a fundação do mundo? Valeu, um abraço e até a próxima.